Olá, meu nome é João Pedro, tenho 18 anos, sou estudante do Cefet de Minas Gerais, Campus 5. Atualmente estou cursando o terceiro ano do técnico em mecatrônica. Venho aqui hoje apresentar o meu trabalho, cadeia de osciladores acoplados e modos normais de vibração. Eu e meu orientador, Dalson, trabalhamos nesse projeto no ano de 2019 e no início do ano de 2020. Esse projeto abrange algumas áreas de pesquisa, como mecânica clássica, eletrodinâmica, computação e instrumentação. O meu projeto trata-se principalmente do aprofundamento dos fenômenos oscilatórios. No ensino médio, os estudantes são muito limitados quando se tange aos estudos de fenômenos oscilatórios. Eles se limitam apenas a estudar o MHS, movimento harmônico simples. O problema é que na natureza e no dia a dia, a grande maioria dos fenômenos oscilatórios não são meros movimentos harmônicos simples, são um pouco mais complexos que isso. Tratam-se geralmente de movimentos acoplados. Como essa imagem, note que as duas massas estão acopladas entre si. Se mantermos uma dessas massas fixas e deslocarmos a outra por uma distância qualquer, note como elas começaram a oscilar sem nenhuma espécie de padrão. Portanto, nosso objetivo nesse projeto é se aprofundar um pouquinho mais nesses casos de 2, 3, N massas acopladas. E descobrir principalmente os seus modos normais de vibração, que são situações únicas em que cada uma dessas massas ou estará oscilando de forma simples, com uma frequência pré-determinada, ou estará parada. A gente vai fazer isso através de cálculos usando ferramentas da matemática, como sistemas lineares, matrizes e números complexos. Os cálculos são muito complexos para serem mostrados aqui em vídeo, mas estarão todos no relatório final de projeto. No caso do sistema de duas massas acopladas, a gente tem dois modos normais de vibração. O primeiro pode ser obtido deslocando as duas massas em mesmo sentido e com o mesmo modo. Nesse caso, as duas massas estarão oscilando com velocidade angular raiz de k sobre m. Já o outro modo de vibração pode ser obtido deslocando as duas massas com o mesmo modo, mas em sentidos opostos. Nesse caso, elas estarão oscilando com velocidade angular raiz de 3k sobre m. Já no caso de três massas acopladas, nós teremos três modos normais de vibração, que são esses daí que vocês estão vendo na tela. Para obter as frequências normais de vibração para casos de N molas acopladas, a gente utiliza essa fórmula aí. Nós também traçamos um paralelo entre sistemas mecânicos e sistemas elétricos. Sistemas elétricos onde há indutores acoplados são análogos a sistemas mecânicos onde há massas acopladas. Esses três circuitos, que são acoplados entre si por indutores, são análogos ao caso onde há três massas acopladas. Ou seja, a corrente elétrica, que vai ser medida por esses amperímetros aí que vocês estão vendo, podem ser comparadas à velocidade das massas em oscilação. E o deslocamento pode ser comparado às cargas nos capacitores. Se a gente utilizar estas cargas aqui, a gente vai obter o modo normal de vibração desse circuito, onde as correntes estarão oscilando todas com a mesma frequência pré-definida. Caso a gente utilize outras cargas que não impliquem em um modo normal, as correntes desse circuito não terão nenhuma espécie de padrão, como vocês podem ver aí no gráfico. Além disso, desenvolvemos uma ferramenta capaz de monitorar corpos e gerar gráficos de movimentos de até 8 massas acopladas. Para isso, nós utilizamos um sensor ultrassônico, um Arduino, cabos, a plataforma MATLAB e o pacote MATLAB Support Package for Arduino. Nessa imagem, o sensor ultrassônico captou os movimentos de um corpo em oscilação e o registrou na interface de nossa ferramenta. Já nessa outra imagem, a nossa ferramenta gerou o gráfico de movimento da primeira massa de um sistema de 8 massas acopladas. Para isso, só foi preciso a gente informar as constantes das molas, o deslocamento de cada massa e a respectiva massa de cada um desses corpos. Essa ferramenta pode ser aprimorada e aplicada das mais diversas formas, servindo, por exemplo, para monitorar o movimento de peças que oscilam em maquinários. Acreditamos que o diferencial de nosso trabalho está em sua singularidade. Há pouco material sobre esse assunto em português e a grande maioria dele utiliza um linguajar que somente alunos do nível superior são capazes de entender. Além disso, eles não mostram aplicações práticas desse assunto, coisa que nós fizemos em nosso projeto. Portanto, acreditamos que nós fizemos uma contribuição eficiente para a comunidade e que esse projeto de pesquisa servirá de alguma forma para as mais diversas pessoas e para as mais diversas áreas. No mais, gostaria de agradecer ao meu orientador Dalson, ao meu coordenador Marlon, a toda a instituição Cefet pelas oportunidades que tem me dado e a Deus, que é a base de tudo. Muito obrigado.